enfim, esse é mais ou menos... Jerônimo Teixeira, escritor, jornalista, uma longa trajetória, né? Você é muito jovem ainda para ter uma longa trajetória, né? Mas uma 52 anos não é jovem, né? Muito interessante para contar, assim, com muita história para contar, né? A gente estamos todos na faixa dos 50 aqui, todos gaúchos, todos na faixa dos 50, né? Admirando esse mundo novo, né? Esse mundo novo dos radicalismos, do cancelamento, da velha reclamação com a mídia, que nunca foi tão forte, mas continua sempre, né, reclamando que a mídia não... Mas isso eu acho que é desde menino, eu acho que você lembra disso também, né, Jerônimo? Sim, naturalmente, claro. Né? Acho que eu devo, em alguma manifestação estudantil, em algum momento, devo ter gritado algum slogan contra a Globo. Né? Todo mundo passou por isso. Né? Então, o Regis também está com a gente hoje, o Regis vai ajudar a fazer pergunta, mas eu já vou iniciar com uma primeira pergunta, depois eu deixo com o Regis. Você há algum tempo tem falado, eu lembro de um artigo quando você estava em Veja ainda, agora você está na época e tal, mas você tinha falado na doce censura do movimento negro. Eu lembro desse artigo, isso foi uns 4, 5 anos atrás. Depois veio a questão do Philip Roth, que você falou muito dele, e falava da santimônia, né, que é um conceito que ele colocou para essa coisa assim das pessoas boas que querem censurar o que as pessoas más dizem. Basicamente, eu acho que, não sei se traduzir mal a ideia, mas você vai discorrer mais. E ultimamente você tem falado, né, sobre... parece que o vento virou, né? Quem está contra a mídia agora é a direita. A direita que reclama que a mídia é toda de esquerda e tudo mais. E as redes sociais também andam cancelando muita gente, e essa política de cancelamento em função. Sabe, eu sei que você não gosta de usar o termo politicamente correto, mas você vai dizer qual é o termo que você gosta mais como sinônimo disso para traduzir o que o povo está chamando de politicamente correto. Então, fique à vontade. Bom, obrigado, Aurélio. Obrigado pela leitura aí, de tantos tempos aí, né, das coisas que eu escrevo. Né? Esse artigo, eu estava tentando, da doce censura do movimento negro, eu não lembro exatamente qual era o mote da história, né? Mas eu tenho uma lembrança de que alguém usava essa expressão doce, né? Para dizer assim, olha, a gente está calando essas pessoas aqui, a gente está impedindo as pessoas de falarem, mas é com doçura, é uma coisa assim, porque nós estamos aqui do lado certo, nós estamos reforçando, né, a luta antirracista, etc, né? E, enfim, esse é mais ou menos o pressuposto, né, do que hoje agora tem se chamado de cancelamento, né? E tem se chamado por boa razão de cancelamento, que assim, o politicamente correto que você falou, eu acho que é de fato um termo que eu não gosto muito, porque eu acho que ele perdeu muito assim, a capacidade explicativa, né? Não é que eu não reconheça que existe uma coisa que as pessoas, né, genericamente chamam como politicamente correto. No entanto, eu acho que quando você tem um termo que pode, assim, no campo do humor, por exemplo, falar ao mesmo tempo de um Dave Chappelle e de um Danilo Gentili, esse termo já não quer dizer mais nada, certo? Então, mas o cancelamento tem a seguinte particularidade. Ele não é um termo que os críticos usam para caracterizar o objeto de sua crítica. Ou, para dizer de uma maneira um pouco mais grosseira, um pouco mais nos termos aí da guerra cultural, não é um termo que a direita usa para falar de certa esquerda. Né? Não, o cancelamento é ativamente usado pelas pessoas que cancelam. Né? Elas usam o hashtag #cancelfulano. Né? Assim, embora esse termo venha de alguns anos para cá, né, como prática, né, o cancelamento já existe há muito tempo. Né? E claro que tem se intensificado, né? E hoje em dia existe um negacionismo do cancelamento, né? As pessoas dizem que assim, não, isso é uma coisa que o Trump inventou, né? Ou que o Trump, ou se não que o Trump, não que o Trump inventou, mas que o Trump exagerou talvez naquele discurso dele lá no Mount Rushmore, né? E quando não é isso, né? Essa é uma prática social vigente entre certos grupos, sobretudo na internet, mas não só na internet, né? Notadamente uma prática de esquerda, né? A direita tem outras formas de censura que não cancelamento, né?
Notamente, mais especificamente ainda, de uma prática da esquerda woke, como se chama hoje, né, identitária, né? Inclusive porque até algumas pessoas da velha esquerda também são canceladas, né? É uma prática inclusive autofágica, bastante eles começam a cancelar uns aos outros, né? E tem esses rituais que são estranhamente religiosos quase, assim, viu? Né? De você diz a palavra errada e daí você vai para a internet e faz é um auto de fé sem fogueira, porque talvez seja um ganho civilizacional. Nós não estamos queimando bruxas, mas estamos fazendo elas se desculparem, né, no Facebook. Ok, melhoramos um pouquinho, certo? Enfim, parte de pressupostos assim. Essa semana eu entrevistei, né, o John Gray, né, que é um autor que eu admiro muito, né, ensaísta, filósofo, né, deu aula há muito tempo na London School of Economics, é um autor talvez com má fama de pessimista, né, na maneira como ele vê e tenta desmontar ilusões, né, liberais lato sensu, aqui não só do liberalismo econômico, né, mas enfim, do pensamento ocidental e do marxismo também, e do certo esquerdismo também. Ele observa que, assim, essa vertente aí, woke, né, essa vertente identitária americana, né, marcadamente universitária, uma esquerda muito entranhada na universidade, originária da universidade, ela tem uma pretensão de que a sua luta, né, as suas causas são universais, né? Genericamente, você até pode dizer que né? Lutar contra o racismo, lutar contra o preconceito, contra a homofobia, são causas universais, mas não dos termos que eles colocam, né? Os termos que eles colocam são especificamente americanos e são marcadamente puritanos, né? Teve até uma das minhas colunas lá, ainda da época da Veja, que eu fiz um necrológio da Revolução Sexual, porque é basicamente isso que essas pessoas estão fazendo, né? E aí que entra o Philip Roth, né? Philip Roth, um autor, né, alinhado à esquerda americana, uma esquerda mais tradicional, uma esquerda rooseveltiana, digamos, né, porque, né, você lê lá o Plot Against America, o Complô contra a América, né, é um livro que o Charles Lindbergh, uma história de passado alternativo, que o Charles Lindbergh, que é um famoso aviador, né, um herói da aviação, né, primeiro cara a atravessar o Atlântico com um monomotor, mas antissemita rápido, né? E o cara que capitaneou, né, o movimento America First, cujo objetivo era fazer com que os Estados Unidos não entrassem nos conflitos da Segunda Guerra Mundial, né? O Philip Roth faz uma história alternativa em que ele ele se candidata a presidente dos Estados Unidos e ganha do Roosevelt, né? E com isso cria um alinhamento com a Alemanha nazista, né? Isso, enfim, nesse livro se nota muito marcadamente assim, qual é a matriz da esquerda americana que o Philip Roth admirava, né? E ele é um cara que, de certa maneira, assim, pelos livros, pelos sucessos de escândalo dele, notadamente o Complexo de Portnoy, né? É um cara que está associado de alguma maneira, né, embora ele nunca tenha sido hippie ou nada do gênero, né, ele está nitidamente associado a essa cultura da revolução sexual, que chamou de certo tempo de contracultura dos anos 60, né? Mas lá pelas tantas começou a ser muito atacado por certo feminismo, né? E aí que surge, né, essa expressão dele, o êxtase da santimônia, né? É uma expressão que eu gosto muito, né? Não é apenas a santimônia, é o êxtase da santimônia, né? Que é uma coisa nitidamente puritana, ele identifica isso como puritano, né? Isso aparece nas páginas iniciais do romance de 2000, né? Eu até digo que essa expressão, êxtase da santimônia, saindo num livro do ano 2000, é como a epígrafe do século XXI, né? Em que ele começa, chama a marca humana, né? The Human Stain, em inglês, que seria mais propriamente a mancha humana, mas ficaria meio canheço essa ideia, mancha humana, mas enfim, a marca humana ficou o título em português. E bem no início do livro, o Nathan Zuckerman, que é um personagem recorrente da obra do Roth, é um escritor judeu como ele, né, quase um alter ego do Roth,
ele comenta o episódio, né, de 98 do famoso boquete no Salão Oval da Casa Branca, né, com o Clinton e a Mônica Lewinsky, né, e que no qual ele comenta que aquele verão, né, começou a se discutir o impeachment do presidente Clinton. Aliás, né, nos termos americanos, o Clinton, como o Trump também, foi sofreu impeachment, né, ele só não foi afastado pelo Senado, mas ele sofreu impeachment no Congresso. E ele diz assim que aquele foi o momento que, assim, os Estados Unidos os americanos se reuniram em torno dessa velha paixão comunal, que é própria dos americanos e dos puritanos, que é o êxtase da santimônia, né? Mas tem um lance muito interessante no livro, que assim, ele começa com essa moldura que é mais típica do que assim, o lugar comum imaginaria como puritano, né? Que é, enfim, a perseguição, né? O cerco republicano, né? Contra um candidato democrata, né, que fez umas sacanagenzinhas lá na Casa Branca, né? Ao longo do livro, porém, a história, né, se deslinda para outro caminho, né? E que você vê é um professor, né, Coleman Silk, universitário, professor de literatura, né, que lá pelas tantas usa uma palavra errada em sala de aula, né? Tem alunos que não comparecem nunca às aulas, ele pergunta se eles são spooks. E spooks no sentido mais comum no inglês moderno, quer dizer assombrações, assim, são fantasmas, no catalão aqui devem ser fantasmas, né? Só que também acho que é uma gíria, né? Acho que atualmente meio em desuso, né? Eu vi algumas vezes algumas séries que retratam os anos 20, os anos 30, essa gíria ser usada para se referir de maneira derisoria a negros, né? E, enfim, uma palavra não tão pesada, não tão marcadamente racista quanto o famoso nigger, né, mas ainda assim racista. E a partir desse momento, a partir desse equívoco, esse cara, Coleman Silk, começa a ser perseguido na universidade. Agora, pelo outro lado da força, digamos assim, né? Foi essa esquerda identitária, né? E, claro, nessa época não existia a palavra cancelamento, né? Mas aquilo, em germe está tudo ali. Né? E enfim, um testemunho, é uma mostra poderosa de como a ficção, né, pode antecipar coisas e como a ficção nos oferece instrumentos para entender, né, nossa realidade social, política, cultural, né? E essa é uma expressão que eu volta e meia, né, recentemente, né, usei até na época, né, para falar sobre a tentativa de cancelar o Richard Dawkins também, já nem lembro por que de novo, mas eu voltei a esse tema, assim, essa é uma expressão muito poderosa, assim, essa, digamos, a base psicológica, assim, desses movimentos woke, é o êxtase da santimônia. Perguntas, senhores, conversas, contestações. É com você, Regis. Então, geralmente o pessoal brinca que essas pré-figurações da literatura são para servir de alerta e não de manual de instrução. Não me lembro de quem é essa frase, né? Pois é, pode dizer assim, do 1984. Um manual de instrução. Regis, um pouco mais para a esquerda, Regis, só um pouquinho. Mais para a esquerda? Aí tá perfeito. Você sabe que tem, aliás, assim, livre associação aqui, tem o livro do Francis Fukuyama, que chama Os Futuros Pós-Humanos, que ele comenta as duas grandes distopias em língua inglesa, né, que são o 1984, do Orwell, e o Admirável Mundo Novo, do Huxley, né? E ele diz assim, e aquele otimismo liberal dele, assim, não, veja assim, os totalitarismos foram superados, né? Caiu o Muro de Berlim, acabou a União Soviética, o nazismo também foi derrotado, existe aqui, ali, existe a Coreia do Norte, Cuba, etc. Esses são lugares relevantes. Mas, assim, então a gente não tem mais que se preocupar com o tipo de distopia que o Orwell traçou em 1984. Nós temos que se preocupar com as distopias tecnológicas, né, tais quais o Huxley montou no seu Admirável Mundo Novo, né? Acho que ele estava errado, não sei. Mas a cultura woke não é uma intolerância puritana
possibilitada pela tecnologia, no caso as redes sociais, porque se brinca que as redes sociais, ou a internet, de modo geral, deram voz aos idiotas. Né? Mas a ideia básica é a seguinte... Só uma coisa que o Beto Eco disse uma vez, até acho que uma entrevista para Veja. Aquelas opiniões de censura mesmo, que sempre houve, né? Então a gente vai ter, sei lá, na antiguidade vai ter o ostracismo, né? Sim. O cara tá se destacando muito, vamos tacar um ostracismo dele, né? Ou então todos os candidatos democratas dos Estados Unidos que foram pré-inviabilizados porque se descobria um escândalo, né? Eu me lembro que uns 3 ou 4, eu que não sou americano e que era meio que guri, vi porque aquilo tinha uma repercussão internacional. Mais um candidato dos Estados Unidos, ali na década de 70, 80. O Clinton, de certa maneira, ele meio que foi uma exaustão desse tipo de cancelamento, porque até ficou a impressão de que era uma armadilha dos republicanos. Mas no caso dos pré-candidatos, dos candidatos a candidato, o problema é que eles eram inviabilizados dentro do próprio Partido Democrata. Então já era um puritanismo forte dentro do Partido Democrata. Então, com a internet, isso tomou uma outra capilaridade, digamos assim, e essa história de pedir o cancelamento. Temos que cancelar o cancelamento, que pode ser manobrada, às vezes, de cima, dependendo da reação da base, claro, mas essa reação da base, ela é sensível, como toda forma de, digamos, demagogia, né? Ela depende muitas vezes de haver eu brinco assim, é necessário uma onda, mas os políticos, profissionais ou executivos de empresas podem tentar surfar essas ondas com maior ou menor sucesso. Tu deste recentemente aquele exemplo da Gina Carano, né? E o problema não é que ela fosse antissemita, isso foi um pretexto, né? Inclusive, ela não é antissemita. Ela não é antissemita. Tem uma série de equívocos, a gente já discutiu sobre isso, sei que você discorda, acho que tem uma série de equívocos ali, mas ele não é antissemita. Mas continue, desculpe, interrompi você. Não é que eu acho que ela é antissemita e tu acha que não é antissemita. Nós dois achamos que não é antissemita, mas eles escolheram uma gota d'água, vamos dizer assim, que foi um post que, digamos assim, trivializava o Holocausto. Seria esse o argumento, né? Sim. Mas isso é só o pretexto. E aí eu até brinco, não existe uma maneira de tu te salvaguardar contra o cancelamento, porque não existe um código de perfeição, até porque ele é retroativo. Agora se muda o padrão e ele pode te perseguir retroativamente, se tu não estiver alinhado, né? Então, a questão aqui do cancelamento, eu não vejo propriamente como um puritanismo. É mais um exercício de poder. Não sei se tu concorda que o puritanismo é duas meio. Eu acho que as duas coisas. Eu acho que ele é um exercício de poder e é uma expressão de puritanismo também, né? Agora, poderá ser uma questão assim, não existe, né, como você se resguardar do cancelamento, não existe como você... Existe uma maneira que é você ser odiosamente, exacerbadamente, ostensivamente preconceituoso, né? Você não cancela o Bolsonaro, você não cancela o Trump, você não cancela ninguém nessa linha. Esses caras são imunes ao cancelamento, né? Isso é uma coisa que foi muito bem observada, né, pelo Wilson Gomes, professor da Bahia, quando daquele episódio da Lilia Schwartz, né, daquela crítica da Beyoncé, que a pessoa caiu em cima dela e tal, até falou alguma referência ali sobre Beyoncé tem que sair da sala de jantar, ou o que vale. E, enfim, assim, uma pessoa como a Lilia é suscetível de cancelamento, né? Eu possivelmente sou suscetível, ninguém dá atenção para mim, mas eu possivelmente sou suscetível de cancelamento, embora não seja minimamente próximo da turma woke, né? Mas quando você é o Bolsonaro, você não é suscetível de cancelamento, né? Isso é parte desse mecanismo autofágico, assim, dessa nova esquerda, né? E que é uma coisa que deveria levá-los, né, a uma autocrítica, assim, né? Uma revisão, assim, uma revisão, se não por razões de princípio, né? Assim, olha, nós temos que parar com isso, que, poxa, né? A liberdade de expressão já foi uma causa da esquerda, né?
notadamente nos Estados Unidos, onde a censura, né, episódios como os das exposições do Mapplethorpe, né, que foram cerceadas por grupos de carols, etc. A esquerda estava lá defendendo o Mapplethorpe. Agora a esquerda está censurando, né? Tem um livro que retrata, que assim, mapeia muito bem, né, a ascensão desse movimento, né, dessa ascensão dessa onda, como você diz, censória, né, nas universidades americanas, que é o The Coddling of the American Mind, né, e é escrito por um psicólogo, Jonathan Haidt, e por um jurista, um advogado, o Greg Lukianoff, né? E o Greg Lukianoff, ele era militante, ele tem uma organização chamada FIRE, né? Um acrônimo, não lembro o que cada letra quer dizer, mas ele evidentemente construiu para ser FIRE, né? E ele observa que, no livro, ele observa que quando ele começou essa associação, eles atendiam sobretudo queixas de alunos, né, que buscavam, né, liberdade, que tinham queixas contra cerceamento da liberdade de expressão por parte da administração da universidade, por parte da reitoria, por parte de professores, o que seja, né? E com o passar dos anos, muito rapidamente, a coisa virou. Era o contrário, eram os alunos que estavam pedindo censura, né? E aí tem isso que você falou, assim, de como empresas e corporações, instituições começam a absorver e se render e por razões diversas, né, a essa onda, né? Que as administrações de universidade, né, grandes universidades, né, como Yale e Harvard, começaram a abrir as portas para isso, se tornar sensíveis para isso e criar ambientes, né, de vigilância histérica contra né, com trigger warnings, com espaços seguros. Desde quando a universidade tem que ser um espaço seguro? Tem que ser um espaço seguro no sentido estrito de você poder andar pelas ruas sem medo de ser assaltado, estuprado, o que seja, né? Mas no sentido de você ter, assim, subjetivamente seguro, porque uma certa opinião pode ser ofensiva para você. Não, cara, isso não é o objetivo da universidade. O objetivo da universidade é expor você às mais diversas correntes, influências, né? E não acontece assim, né? E eu acho que, mas eu retrocedendo de novo, eu disse assim, acho que se essa esquerda deveria pensar, se pelo menos não pelo princípio, né, da liberdade de expressão, não, nós temos que voltar a defender esse princípio, né, poderia pelo menos pensar taticamente e ver, isso aqui não está funcionando, né? A gente está jogando lenha, né, dando gás para os nossos inimigos, em última instância, né? Que é um ponto que o Mark Lilla, né, faz, é um argumento que o Mark Lilla defende no seu o Progressista de Hoje e de Amanhã, né? É um belo panfleto, né, diagnosticando também essas obsessões universitárias, né? No Brasil, né, eu acho que isso é muito notório, digamos assim, do que eu chamaria da cultura bancária, né? Cultura patrocinada por institutos bancários, né? E tem até o personagem do meu último romance, Os Dias da Crise, né? Que ela está falando no Mauvaise Conscience do spreading, né? Que é esse negócio assim, dos institutos de cultura patrocinados por bancos absorvem muito essas coisas, né? De discussões sobre racismo estrutural, etc. Que são pertinentes, mas de repente começam a ficar meio monotemáticas e lá pelas tantas aparece o dedo feio da censura, né? Se comentou muito, e com boa razão, né, o episódio de Santander Cultural, em Porto Alegre, né, que, né, a turma fez um boicote ali em volta, e fez manifestações e tal, entraram as pessoas doidos lá dizendo que tal quadro ali tinha que ser enquadrado no Código Penal porque é um atentado à religião, etc. E o Santander se acovardou, o Santander Cultural se acovardou, e recuou e fechou a exposição, né? Que depois foi reaberta no Rio de Janeiro, mas enfim, naquele momento ali ela foi censurada, não pela mão do Estado, mas por pressão de grupos políticos específicos, né? Se comenta menos, né? Por exemplo, que houve uma peça, que eu não vou lembrar o nome, acho que no Instituto Moreira Salles aqui de São Paulo, né? Que também foi tirado do ar porque os atores usavam blackface, né?
Eu não sei exatamente detalhes da peça, mas não era, parece que era com intuito crítico, mostrar, né, que o blackface era uma prática racista, sei lá o quê, né? Mesmo assim, e isso é uma característica muito peculiar desse momento woke, né? Você sempre se ignora contexto, né? Existe um absolutismo moral, assim, né? Determinada prática é errada, imoral, deve ser proibida, ponto, né? Diferentes contextos, sobretudo isso é muito grave, sobretudo no campo artístico, né? Que é o campo da polissemia por excelência, né? Todas as coisas, né, podem ter vários significados, várias interpretações, várias maneiras de ser colocadas, né? Então, não é que você a priori achar que uma peça que uma pessoa branca entra com o rosto pintado de preto será uma peça racista é um equívoco, é um erro absoluto, é uma bobagem, né, uma idiotice. Mas é assim que esse pensamento opera, né? E essa peça também foi cancelada. Depois teve um debate, parece, para discutir as razões disso. Acho que a Irene Brum escreveu um texto enorme a respeito, que eu não li. E teve outro episódio mais recente, né, também de uma mesa para discutir poesia, né? Poesia contemporânea brasileira, né? Tinha alguns, acho que tinha o Antônio Cícero, tinha, enfim, vários nomes, né, relevantes aí da poesia brasileira contemporânea, e acho que convidaram o Pedro Aleixo, mas ele não podia, não tinha agenda, né? Enfim, aí contestaram que isso é outra obsessão, é a representatividade, né? Todos os lugares, né, tem que ter, você tem que ter um trans, você tem que ter um negro, você tem que ter sei lá, um hermafrodita, que seja, você tem a mesa acabou sendo cancelada por pressão da internet, né? E das redes sociais, né? Por causa disso, né? Porque não era representativo o suficiente, né? Então, sim, né? E de novo, também foi no MS, né? Do Moreira Salles, né? Então, assim, veja, eu acho que esses institutos fazem um trabalho, né, louvável aí de promoção da cultura, de abrir espaços, exposições, etc., para financiar edições de documentos históricos e etc. Mas eles são geridos por interesses comerciais, né? Interesses comerciais. Banco já tem uma péssima imagem com as pessoas em geral, né? As pessoas todas odeiam o banco, não é meu caso, mas as pessoas em geral odeiam o banco. Historicamente, em qualquer época. Exatamente. E aí, então, assim, acho que eles realmente têm um dedo muito sensível, uma pele muito sensível para isso, né? Não só eles, né? Também as administrações de universidade, né? Mas sim, eu acho que existe, assim, né, são vários pontos importantes aqui. Eu acho que o cancelamento, né, não atinge essa pessoa, não atinge essa pessoa. O cancelamento e esse tipo de política que se faz hoje na internet, ela deixa, né, as pessoas comuns assim, muito nervosas, né, inferniza a nossa vida privada, mas assim, no plano da grande política acaba sendo inoperante, né? De outro lado, tem uma penetração institucional grande. Isso é uma contradição, né? São duas ou pelo menos uma contradição aparente, né? Tem uma penetração institucional grande na publicidade, na mídia, na universidade, né? E terceiro ponto que você levantou e que eu não comentei ainda, que sim, eu acho que essas práticas sempre existiram, né? Sempre. De certa maneira, é o que o Cacá Diegues lá atrás chamou, né, de patrulha ideológica, né? Até a primeira matéria que eu escrevi sobre cancelamento, nem se falava tanto ainda assim do tema, né, lá acho que no início de 2019, né, na época, né, o título foi justamente o cancelamento 2.0, desculpa, a patrulha ideológica 2.0, né, é isso que é o cancelamento, a patrulha ideológica turbinada pelo mecanismo das redes sociais, né? E eu acho que estava conversando isso com alguns amigos hoje à tarde, até assim, que existe uma mecânica uma dinâmica, né, que nessas coisas que é muito facilitada, incentivada e talvez formatada pelas redes sociais, né? Que é a coisa do curtiu, não curtiu, odiou, a reação, né?
E que, assim, eu lembro que logo que eu comecei no Facebook, eu achava uma coisa maravilhosa, assim, a maneira como podia trocar ideias, né? Assim, nessa época, eu e o Aurélio, por exemplo, conversávamos muito, né? Volta e meia pelos posts, né? Tanto sobre política como sobre literatura. Eu lembro de assim, postar trechos, né, das 3 traduções do Ulisses do James Joyce, né, no Facebook, e deixar amigos tradutores, né, comentarem, né, e potencialmente poderia ser isso, né, poderia ser um lugar assim de você trocar ideias, né, discutir ideias, argumentar, brigar eventualmente, mas brigar civilizadamente, né, mas não, né, virou a ditadura do meme, virou a ditadura do like e do hashtag, né? Então acho que isso, assim, uma coisa muito simplista, muito imediata e muito autoritária, como é o cancelamento, né? Encontra o seu meio ideal, né, nas redes sociais. Aí, Jerônimo, só me permite aqui, que a pergunta do Regis foi interessante, mas eu lembro que você teve uma polêmica até com o Vargas Llosa aquela vez, que eu lhe apoiei, né? Quando o Vargas Llosa disse que era o fim do mundo cultural, era o fim da nossa cultura, as redes sociais. Sim, a Sociedade do Espetáculo. Né? Eu acho o livro muito equivocado, mas enfim, continua. Não, eu concordei com você. Eu não vejo, eu e você nunca vimos tantos problemas assim nas redes sociais. Não é um demônio. Mas tem um aspecto que na entrevista com o Bruno Frascola que a gente fez aqui na semana passada, há 2 semanas, né? E aí a gente foi discutindo todas essas questões aí do identitarismo, e aí a gente chegou no final. O que ela disse? A maioria das pessoas vai ficar quieta, porque se sente intimidada, porque se sente acovardada, e chega lá na urna ela bota 17. Agora não vai ser mais 17, mas ela bota 17, porque ela votou em Bolsonaro. E aí tem um detalhe que me chama a atenção, Jerônimo. Eu conheço muita gente que é mais moderada que Bolsonaro, mas que dá opiniões eventualmente como a dele, e é cancelada pela rede social, porque é denunciada e a rede social vai lá, 30 dias de bloqueio e tal, a gente sabe muito bem como é você ficar fora do mundo. Sim. E é uma punição sentida. Eu nunca fui bloqueado, mas eu me sentiria mal em ser bloqueado. Eu já fui bloqueado uma vez, porque eu postei a origem do mundo do Courbet. Sabe qual é o quadro, né? Sim, eu já sei, eu lembro desse assunto. Que é um no absoluto do Facebook, né? Não, eu postei com um comentário, inclusive, para dizer o seguinte: olha, tudo bem, né, isso aqui é um clássico, né, da pintura francesa, mas, enfim, o Facebook, né, tem que ter um critério aqui, e esse critério parece suficientemente simples. Se aparece, né, uma figura de um órgão sexual, você corta porque tem criança vendo, né? Bom, beleza. Mas o engraçado é que só anos depois eu fui cancelado. O Facebook demorou anos para descobrir que eu tinha postado aquilo. Mas desculpe, essa é uma digressão, não tem nada a ver com o tema, continue. Não, é boa. Mas é o seguinte, então eu conheço pessoas que são mais moderadas que o Bolsonaro. Sim. Tá? E que são. Que não é difícil. E que eventualmente, mas são de direita, assim, tem uma visão de mundo de direita, ou pelo menos reativa, que o João Pereira Coutinho fala também, que leva uma postura reativa das pessoas contra certos exageros da turma woke, né? Você vê aquele exagero. Uma retroalimentação. Você se sente meio ofendido. Eu vou chegar, vou até dar um exemplo. Tá. Mas aí essas pessoas são canceladas. Aí qual passa a ser a estratégia delas? Bom, eu vou me calar, eu não posso, eu sou pequeno, mas eu vou para as redes sociais e vou dizer, vote Bolsonaro. Bolsonaro me representa. Sim. É essa a ideia, quer dizer, como você falou que ele é imune, que o Trump é imune, o Orbán é imune, porque então eu posso apoiar essas pessoas. É uma maneira de eu não ser punido individualmente. A National Review saiu com um texto tempos antes da eleição dizendo isso, né? Assim, a National Review é um dos mais tradicionais veículos da direita americana, né? Não é alinhada ao Trump propriamente, né? Mas teve um autor, que eu não esqueço quem, para dizer que diz o seguinte, que o Trump era o último, né? Se o Trump ganhar, ele dizia, né? Será porque e dizia assim, não, dava várias razões pelas quais o Trump merecia perder, inclusive, né? Mas assim, se o Trump ganhar, será porque ele é o último grande dedo médio, né, que a gente pode levantar
contra essa turma. Né? É mais ou menos essa linha que você está dizendo aí. Né? Trump representa porque ele é um dedo médio que você pode levantar contra esse estado de coisas. Né? Mas continue. Da minha parte era isso. O Regis que está ansioso por fazer uma pergunta. Eu até anotei ali, porque daqui a pouco eu ia esquecer principalmente como é que escreve, né? O McNeil, que tu escreveste, acho que dois artigos sobre o caso daquele jornalista do New York Times, que uma criança perguntou se era justo ter, sei lá, suspendido uma colega porque uma palavra feia, sei lá, ele perguntou qual palavra, nigger? E aí ele falou, aí tu discutiu a primeira vez que se argumentou até que não interessava a intenção, não importava a intenção. Assim, era quase que uma coisa sagrada, né? Foi muito engraçado, que depois se voltou atrás, mas o que eu estou tentando chamar a atenção é de que esse caráter aparentemente louco e mágico é meio fingido, porque o objetivo, na verdade, e esse aqui eu tenho a impressão, não sei se eu entendi direito, que não teve o papel das redes sociais, foi quase que uma coisa interna de reclamaram. Não teve algumas, continue, depois esclareço mais. E então, essa minha questão de que essa patrulha ideológica, né, ela é mais uma patrulha ideológica, e às vezes a questão de imunidade não é porque eu já estou fora, porque eu já fui cancelado, né? Eu posso ser alinhado e eu tenho uma certa imunidade. Aí aquele caso da Gina Carano, tanto a Gina quanto como é que é o nome do cara? O cara que faz ele também fez um post que teria o mesmo tipo de problema que foi alegado, o que explicita o caráter de pretexto. Então, a questão do cancelamento, ele tem mais a ver com um alinhamento. Eu concordo contigo que só pode ser cancelado alguém que, de certa maneira, dá importância para isso. Mas é menos uma questão de dar importância para essa posição ideológica do que precisar recorrer aos meios. Para eu me tornar independente deles, há um custo. Então, não é a questão do Bolsonaro ser já tão politicamente incorreto que ele não tem como ser cancelado. Ele, de certa maneira, não tem acesso a alguns espaços porque ele já optou por esse caminho. Mesmo pessoas com posições muito intermediárias também não terão acesso a esses espaços. Então, eles não precisam ser... O problema aqui não é que eles são muito politicamente incorretos, que são muito malvados. Não. O problema é que eles são imunes porque eles já estão fora. É um pouco aquele eles operam em outro circuito, é verdade. Eles operam em outro circuito, sim. Né? Então, um caso que eu concordo contigo, que é bem o caso do cara que era de esquerda, ou continua sendo de esquerda, e que foi cancelado de maneira muito dolorosa, é o do Bret Weinstein, lá do Evergreen, alguma coisa assim, que a universidade começou a fazer um programa de inclusão e multiculturalismo, né? E aí os estudantes inventaram o dia da ausência, ou seja, quem era professor, aluno ou funcionário que fosse branco era para não ir naquele dia. Esse caso... Não, peraí, tem alguma coisa errada acontecendo. E acabou sendo cancelado. Não houve argumento que salvasse. Sim. Esse caso está muito bem narrado nesse livro que eu mencionei antes, The Coddling of the American Mind, né? E que ele não foi apenas cancelado, ele foi fisicamente intimidado, né? Esse é um caso que escapou do domínio da internet, né? Ele foi fisicamente intimidado pelos alunos, né? E tem vários casos desses no The Coddling of the American Mind, né? E que não é escrito, não é um livro escrito particularmente por gente de direita, né? Os dois são figuras, enfim, mais ligadas assim a um que nos Estados Unidos se chama liberal, né, no sentido de progressista, né? Alinhados ali ao mainstream do Partido Democrata e não mais que isso, né? Assim como naquela carta, né, que saiu na Harper's Magazine no ano passado, né, com uma assinatura de várias pessoas, né, protestando contra isso, né? Também a maior parte delas são pessoas, enfim, ou mais moderadamente de direita ou moderadamente de esquerda, não são, né?
Mas isso enfim, sobre o pretexto, né, assim, às vezes é o caso de ser o pretexto você eliminar uma pessoa específica, né? E a caso da Gina Carano já estava, basicamente, ela foi expulsa porque ela era trumpista, né? E o que é um absurdo, né? Qualquer coisa que você ache sobre Trump ou Bolsonaro, né, não é o caso de você demitir uma pessoa por causa disso, certo? Né? O caso lá que eu esqueci o nome dele também, do repórter do New York Times, né? Que é, você tá sem som, acho que você achou... McNeil. Isso. Acho que McNeil, né? O McNeil, eu acho que ele é... inclusive, ele é um cara muito reputado na área de ciência, né? E foi um dos primeiros a alertar, né? Um dos primeiros jornalistas a alertar, que olha, tem esse negócio lá da China, né, em Wuhan, na China, pode ser complicado, pode ser grave, né? E assim, ele caiu, você explicou rapidamente aqui, esse episódio que você falou, que, né, usou a palavra nigger para perguntar a respeito da palavra nigger, né, e que ilustra bem o que eu estava dizendo antes, sobre assim, o absolutismo moral da coisa, assim, né, os tabus. Na verdade, esse é um movimento que se organiza muito em torno de tabus, né? E essa é uma coisa que o Mark Lino também enfatiza no livro dele, né? A palavra nigger virou um tabu, né? E o que acontece é o seguinte: ele estava numa excursão no Peru, uma excursão com alunos de acho que ensino médio, né, promovida pelo New York Times, uma espécie de assim, que eles mandavam jornalistas como uma espécie de tutor de luxo assim, para as crianças, né, para os adolescentes, né. E que entre nós isso não é tarefa de jornalista, é claro, né? Mas você sabe que os jornais, enfim, são criativos aí para contornar a crise do jornalismo impresso, né? Então você faz eventos, você faz, né? Já estivemos lá, né? E aí tiveram uma ideia de mandar um sujeito que é repórter de ciência para o Peru, onde eles iam assistir rituais xamanistas, né? Eu acho que não combina muito bem, entende? Mas, enfim, consta que, assim, o problema desse caso, assim, que ele é difícil de analisar porque todos os relatos que a gente tem dele são indiretos, né? Eles não sabem exatamente o que ele disse, né? Assim, consta que ele teria sido desrespeitoso com os tais xamãs no Peru, né? Pode ter acontecido, né? Veja assim, eu pessoalmente, né, não tenho crença religiosa, não acredito em xamanismo, né? Mas eu teria uma certa curiosidade antropológica para ver aquilo, e mesmo que eu achasse uma imensa besteira, eu não ia cometer grosseria de fazer um comentário qualquer, né? Mas isso é mais uma questão de etiqueta do que uma questão, né, de ética ou de política ou de qualquer coisa que seja. E aí, assim, mas a gota d'água, assim, o pretexto final, como você disse, foi esse, né? Os alunos perguntaram sobre uma menina que tinha sido suspensa, né, por causa de um vídeo que ela tinha gravado anos atrás. Isso também é uma coisa recorrente do cancelamento. As pessoas vão na internet, a internet, né, tem memória longa, então as pessoas começam a desencavar, né, sobretudo quando acontece alguém cair em desgraça, ser antipático de alguma maneira. Essa turma, eles desencavam coisas antigas e vão lá, olha, você em 2001 você disse isso aqui, né? Então, enfim, e aí ele fez essa pergunta, assim, né? A menina tinha usado a palavra nigger num vídeo, tempos atrás, e ele fez essa pergunta: mas em que contexto ela usou? Ela estava citando um rap, ela estava citando um título de livro, por que ela disse nigger? E aí, essa foi. E aí que veio, depois disso veio uma orientação da direção, né, de redação do New York Times, para dizer que não se admitia essas palavras em hipótese alguma, né? Sempre estariam banidas, né? E pouco importava a intenção, né? O que é um absurdo, porque se você for reportar, né, a fala de algum político, de alguma figura pública que efetivamente tenha usado a palavra, né, com o seu mais pesado, né, sentido racista, você não vai poder citar a palavra que ele disse, né? Isso está acontecendo um pouco na imprensa americana, né? As pessoas dizem assim, racial slur, né, que é uma blasfêmia racial, uma ofensa racial, e não se diz qual foi. Muito obviamente, né, diria que 95% dos casos deve ser o maldito nigger, né?
Mas aí se criou esse tabu, não se pode. Depois enfim, houve críticas e tal, e eles recuaram, a direção de redação recuou, né? E o que acontece, assim, eu li bastante, tem um relato bastante extenso na Vanity Fair, né? Tem outro relato da Huffington Post, que foi o que detonou o processo de demissão dele, né? Porque estava uma matéria denúncia, né, contra o que teria acontecido lá no Peru, né? Que, repito, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, porque não existe nenhuma citação direta, né? Não se sabe exatamente o que ele disse, né? Mas parece que assim, aí enfim, se criou lá uma comissão para apurar as coisas, né? E, assim, enfim, que é mais ou menos comum em grandes corporações, né? O tal do, né? E chegou à conclusão de que não era o caso de demissão, que nada demais havia acontecido, mas aí teve um abaixo-assinado de funcionários do New York Times, né, para pedir a cabeça do sujeito, né? E até nessa época, a primeira vez que eu antes de escrever a coluna na época, eu postei esse caso rapidamente no Facebook e disse: não tem mais ninguém adulto, né, no New York Times. E o Regis comentou: mas não é uma questão só de infantilismo. Não é, de fato, né? Eu estava falando um comentário ligeiro, né? Mas é também fato que essa mentalidade woke é infantilizante, né? As pessoas estão voltando ao jardim de infância, as coisas, né? Pelas tantas, assim, os vez de alguém bancar e dizer: não, foda-se que as pessoas estão fazendo abaixo-assinado contra o sujeito, né? No qual, aliás, pesou, parece que ter pesado, na segunda vez, diferente, inclusive, razões que não são nem sequer ideológicas ou políticas. Então, parece que o sujeito é meio antipático mesmo, né? Parece que o sujeito, o colega é meio chato, né? Então, aí a coisa, de novo, essas coisas sempre se misturam, né? E surgiu isso como pretexto para demiti-lo, né? Mas, enfim, o que é notável no caso, assim, é como assim, se criou uma crise em torno de nada, né? Assim, o New York Times já estava vindo de outras crises antes, já estava vindo de um projeto de história lá que, né, tentava fixar, assim, a chegada do primeiro navio de negreiro, né, de tráfico negreiro nos Estados Unidos como ponto inicial da nação, né? E no qual, enfim, além das questões, das premissas ideológicas complicadas que tem aí, né? Isso novamente é uma questão, mais uma vez, uma reveladora, que o John Gray concordaria comigo, que isso é revelador de uma raiz religiosa nesse pensamento, que você está em busca de um pecado original, né? Você tem que estar pelas tantas, assim, não é apenas aquilo, né, que o grande Joaquim Nabuco disse, né, que a escravidão permanecerá há muito tempo como um legado nosso, e estava certo, mas assim, você marcar aquilo como pecado original, né, a partir do qual, assim, né, todos os brancos do país têm que se ajoelhar e pedir perdão ainda, né? Mas, enfim, o New York Times vinha vindo de vários desses problemas, e eles criou esse problema em torno de nada. Podia ser o departamento de compliance poderia perfeitamente dar uma volta nisso e deixar para lá, não se tornaria público, não se tornaria esse escândalo que se tornou, né? E isso é uma coisa que, da primeira vez que eu li o The Coddling of the American Mind, como eu disse, escrito pelo Greg Lukianoff, que é um jurista, e pelo Jonathan Haidt, que é psicólogo, né? E assim, a primeira vez que eles escreveram, a primeira vez que eles trataram do assunto foi num artigo da Atlantic. Já deve ter sido, 2006, 2007, né? Em que não aparecia ainda o termo, não se usava o termo cancelamento, mas eles falavam de várias coisas, de várias noções assim histéricas dos campi americanos, como a microagressão, por exemplo, né? Que é um negócio doido, assim, um negócio, assim, eu falei que é a ideia, assim, se você pergunta para um estudante latino ou de origem asiática, de onde é que você veio, né? Você pode perguntar para qualquer um, porque nas universidades americanas as pessoas vêm de diversos estados, certo? Não, eu venho de Michigan, eu venho de Nevada, eu venho do Maine. Mas se você pergunta para uma pessoa latina, isso pode ser uma microagressão, porque estaria implícito nisso que não é americano, né? São essas coisas loucas que eles comentavam. E aí, quando eu li esse primeiro artigo, eu não gostei muito, porque tinha muita ênfase no aspecto psicológico da coisa, né? Como isso estava deixando
deixando as pessoas, né, os alunos das universidades mais angustiados, nervosos, deprimidos, inclusive, né? E ele volta isso no livro, né? Ultimamente eu tenho reparado mais nisso, isso é verdade. Eu acho que tivemos, inclusive, alguns exemplos, né, recentes aqui no famoso Big Brother Brasil, né? As pessoas estão mais nervosas, isso não está deixando as pessoas mais felizes, ou, né, mais leves, mais tolerantes, pelo contrário, muito pelo contrário, né? E de resto, né, assim, enfim, não está ajudando ninguém. Jerônimo, você chegou no ponto BBB, que a gente já fez aqui um programa chamado BBB Militontos, eu e Regis. Não, porque aqui na Bahia a repercussão foi muito maior, porque a Lumena é baiana, né? Pois eu sei. Então a repercussão. E o próprio Wilson Gomes fez um artigo dizendo que será super divisão. E esse artigo do Wilson Gomes, que foi, a gente refletiu nesse programa, ele fez um artigo dizendo que, poxa, vocês estão dividindo todo mundo contra todo mundo o tempo todo, isso vai acabar mal. E aí eu peguei um debate esses dias, que foi reproduzido, e soube que era sério, lá de um pessoal woke lá num grupo woke do Facebook, ou do WhatsApp, sei lá, uma coisa dessa. E estavam discutindo, e daí daqui a pouco aparece uma pessoa trans e briga com uma lésbica para dizer o seguinte: olha, se você... se uma trans, se um homem trans, um homem que virou mulher, né? Vamos para simplificar o entendimento de quem está nos vendo, porque é muito difícil traduzir o linguajar do povo. Te pedir para fazer sexo, se você negar sendo lésbica, você está sendo transfóbica. E o problema, sim, a coisa, claro, o nível de loucura absurdo, né? Você tem o direito de negar sexo a qualquer pessoa que você queira. Uma lésbica tem direito de negar, outra lésbica não vai estar sendo contra a lésbica, porque eu não quero você, quero a outra aqui, né? Certo. Mas aí a lésbica reagiu e começou a apontar aquilo como... E ela foi cancelada do grupo, e a maioria do grupo aplaudiu o cancelamento dela. Aquele comportamento de manada. Então a coisa chega numa loucura. Eu lembro do trans, porque o trans e aí eu aponto a minha própria covardia. Eu sempre digo pro Regis que eu sou covarde nos programas, eu sempre apelo pra covardia, porque eu tenho amor a mim mesmo, então eu tenho filho para criar, aquele negócio todo, tenho amor próprio, não quero ser cancelado assim, tão violentamente. Na primeira edição de História do Brasil Vira-Lata, que é até um livro que você conhece, né? Você teve a primeira edição, eu contava a história dos trans no Brasil, dos trans e travestis, e aquilo foi super tranquilo, dizendo que realmente que aquilo era uma coisa muito rara antigamente, mas que era bastante tolerada, era tranquila. Depois veio uma artista francesa para o Rio nos anos 1950, e aí o Rio, com aquele negócio de querer ser a vanguarda do Brasil, acabou imitando aquele comportamento, aí surgiu o grande fenômeno travesti no Brasil, porque é um fenômeno que você conhece a história cultural, você sabe que já existiam esses fenômenos paralelos na história universal em várias culturas ligadas a isso, né? Quer dizer, a coisa até do eunuco, ou de representar papéis femininos, homens representar papéis femininos no teatro. E você tem uma história disso, isso é uma coisa mais ou menos tranquila na história. E aí isso virou uma guerrilha, né? Virou um negócio assim de cancelamento, e aí a manada veio e disse: não, peraí, essa lésbica está sendo preconceituosa, ela está sendo transfóbica. Isso não vai levar assim, tipo, uma reação, fica todo mundo, peraí, vamos escapar dessa loucura? Porque a tese do João Pereira Coutinho é essa, né? Quer dizer que você elege o Trump, você elege o Orbán, você elege Bolsonaro, e estão vindo outras figuras aí na Europa para as próximas eleições, como o Salvini na Itália, né? Porque você quer se proteger. Eu disse, esse cara eu confio que ele vai me proteger disso. Ele vai me proteger dessa agressão. Pois é uma pergunta difícil essa, viu, Aurélio? Porque eu acho que você poderia usar assim, né? Quando com aquela coisa de leigo em física que usa incorretamente os conceitos, mas vai lá, assim, acreditar que em algum momento haveria um momento de entropia, né? O sistema ficaria tão convoluto que ele ruiria sobre si mesmo. Eu não vejo isso acontecer, isso está há muito tempo aqui, sabe? Eu acho que em algum momento isso tem que parar, parece que não para, não tem coisa como... né? E assim, e cada vez novos tabus são erguidos, né? Eu acho muito perigoso, por exemplo, assim, agora, né, começou a se
se falar demais em gordofobia também, de fato, assim, né? Tem que cuidar com a estigmatização das pessoas, né? Palavras, né, ofensivas e maldosas, né? Que a gente na escola dizia contra os nossos colegas gordos, ou contra mim, eu fui gordo na escola. Mas veja, você não pode esquecer que a obesidade é um problema de saúde, né? Em certos níveis, pelo menos, né? Ou que, né, os Estados Unidos, em particular, é um país que a obesidade é endêmica, assim, é um problema grave para a nação, né? Então, e bastante você mencionar isso. Bom, veja, né, colesterol, né, problemas de pressão, né, opa, você pode ser cancelado por isso, né? Você contou essa história aí que você viu aí num grupo de pessoal woke, né, e que ilustra bem o caráter autofágico da coisa que eu mencionava. E para mim, acho que assim, o caso mas um caso especialmente emblemático disso tudo, da loucura disso, dos níveis de loucura que isso pode chegar, foi numa festa promovida por um diretor acadêmico da Letras da USP, né? E o diretor acadêmico, aliás, porque é de letras, se chama Oswald de Andrade, né? E eu acho que foi justiça com o Oswald, ele não merecia, né, tá associado a esse tipo de coisa, mas assim, o negócio, houve um incidente numa festa, dentro, né, em algum espaço lá do campus da USP, e aí o diretor acadêmico fez um texto narrando o que aconteceu, né? Esse texto se encontra na internet, eu acho, né? Ele é meio mal escrito, assim, o que não deveria ser esperado de pessoas de letras, mas é mal escrito, meio confuso, mas em linhas gerais o que aconteceu, até onde eu entendi, é o seguinte, né? Veja, é uma festa, as pessoas estavam lá para se divertir, né? Para farrear, mas assim, 2 gays apareceram na festa, vestidos com roupas de um negócio chamado Sailor Moon, que acho que é um anime japonês, né? E parece que é um anime que assim, as meninas japonesas todas com aquelas mini saias bem curtinhas, assim, com as coxas de fora, assim, é uma coisa muito típica de alguns animes japoneses. E aí alguém do movimento trans do diretório abordou os dois, né, gays, e disse que isso deles estarem se travestindo era um ataque aos trans. Aí apropriação cultural. Aí os caras tiveram que. Exatamente, aí os caras tiveram que despir a roupa no meio da festa, no meio da pista de dança lá, porque não podia continuar com travestidos. Mas não bastou, parece que começaram a exigir, uma militante começou a exigir que eles fossem até o microfone e pedir desculpa. Sempre essa história, esse ritual de humilhação pública, assim, uma coisa, né, maoísta. Me lembrou. Né? Sem as mortes do maoísmo. Me lembrou o Santimone agora. Me lembrou o termo Santimone. Mas a coisa não acaba aí. Aí, enfim, alguém lá pelas tantas agrediu fisicamente alguém. Um tapinha, nada de grave, assim, não acho não sei ninguém com um dente quebrado nem com o sangrando. E aí resolveram chamar, e aí um segurança da USP interviu para apartar e tal, e aí disseram que o segurança da USP agrediu eles. Chamaram a polícia para dar queixa do segurança da USP. Quando a polícia chega, os caras estão, poxa, o segurança da USP é negro, nós não podemos dar queixa contra o negro. Ou seja, era essa coisa assim, qual é o grupo aqui que é mais oprimido? Sabe? Isso não está ajudando ninguém, cara. Isso não está ajudando ninguém. Isso não está diminuindo a mortalidade, o número de negros que são alvejados pela polícia das favelas. Não está mudando porcaria nenhuma. Sabe? Está apenas, como acho que, como eu disse, deixando as pessoas mais infelizes, mais nervosas, mais intolerantes, mais histéricas, né? E eu estou ciente, né, que muita gente vai dizer que histérico é uma palavra machista, porque tem raízes etimológicas da palavra grega para útero, mas não. A maior parte das pessoas, talvez, a maior parte não, mas a grande parte das pessoas que eu chamo de histéricas, nesse caso, são homens. Enfim, eu não sei onde isso vai parar.
Não sei onde vai parar. Eu sei. A gente até fez um programa aqui sobre o termo histeria para eu dizer que era preconceituoso e tal. A gente historiar essa parte. Isso realmente era preconceituoso o termo. Mas eu retirei, para dizer porque eu fui covarde, quando eu fiz a edição revista ampliada ano passado do livro, eu retirei essa parte sobre os trans, sobre os travestis. É mesmo? Eu retirei, que eu disse, não quero essa polêmica. O livro não é sobre isso, não importa. Sim, isso é uma coisa... Para que eu vou entrar nesse meio... Então, eu acho que também a gente busca um pouco o isolamento. Você vai dizer, as pessoas ficam nervosas. As pessoas simplesmente não vão mais a essas festas. Não acha que... talvez, não sei. O isolamento. Deve ser uma festa muito chata, né? Porque você vai ir numa festa chata. Deixar o Regis está louco para fazer pergunta. Fala, Regis. Eu queria puxar agora aquele negócio do Jordan Peterson, né, que eu usei para defender a posição da Gina Carano, né? Ele disse que um dos problemas atuais é da natureza humana, que é muito caro ser moderado hoje em dia. Então, a moderação vai te levar a muitos mas isso, mas aquilo, mas aquele outro, e o clima é de polarização. Então, quem ficar ponderando vai ser acusado de comunista pelo pessoal mais radical de direita, né? E eles existem, nem que seja 10%, eles existem, fazem bastante barulho, e vai ser chamado de homofóbico, transfóbico, etc., pelo pessoal radical de esquerda, especificamente essa esquerda woke, digamos assim, né? Que é uma peculiaridade bastante recente. É uma coisa nova, sem dúvida. E aí o problema que ele chama a atenção, o Jordan Peterson, todo mundo acha que na Alemanha nazista, né, é ruim aqui de trivializar aquele caso, mas é uma experiência traumática que serve justamente para a gente refletir sobre o nosso tempo presente. Então, em primeiro lugar, eu acho absurdo virar um tabu se falar do Holocausto. Ele é uma referência importante, por isso a gente fala, é um clássico, é como Shakespeare, digamos assim, né? Então, todo mundo acha que, não, eu lá, não me lembro em que cidade da Holanda, eu ia ser dos que iam ajudar lá a família da Anne Frank. Ele disse, olha, talvez, mas o mais provável é que tu tivesse morto de medo, né? E tu não ia estar colocando só a ti em risco, tu ia estar colocando a ti e a tua família em risco, né? O Aurélio disse que ele é covarde, que ele tem filho para criar, ele tem família, né? Então, na verdade, um dos problemas dessa situação, dessa armadilha toda, que parece que não beneficia ninguém, é que as posições extremas estão relativamente confortáveis. Né? O cara que é super radical, troglodita, ele está confortável até porque ele já está independente desse grupo. Né? E o pessoal que é super radical do outro lado, ele também está confortável porque ninguém... A ideia geral é a seguinte, com esses malucos não adianta conversar, deixa eles. Só que nesse deixa eles, eles efetivamente tomaram conta de alguns campinhos. As universidades americanas são um desses campinhos. Aqui no Brasil está indo pelo mesmo caminho, né? Está bem menos avançado, mas eu, particularmente, já pediram para eu me retirar de reunião convocada pelo centro acadêmico. Eu sou sempre fazendo curso, né? O último que eu estou fazendo é Educação Física, né? E aí, lá pelas tantas, estava eu lá, porque eles mandam um e-mail, eles cometem o erro de mandar para todos os alunos, e vou lá representar a minha posição. É democrático, não é? Claro que não é essa a ideia, né? E aí, quando os argumentos ficam complicados, porque eles cometem um erro de me dar muito destaque, começa a fazer pergunta, e eu começo a responder com a minha cara de pau, né? E aí, as alunas estão dizendo que estão desconfortáveis porque ouviram que tu andou denunciando alunos para a polícia e tal. Eu disse, olha, a última vez que eu me lembro de ter denunciado alguém para a polícia foi uns caras de direita, quando eu fui advogado do DCE da URGS, e eram caras da gestão que eu tinha ajudado a eleger, né? Mas aí eles nem sabiam quem era, porque, enfim, essas coisas meio que caem no esquecimento, né? Vira história em 5 anos, já é antiguidade, né? Então, essa fiscalização... Tem até estudos matemáticos que dizem o seguinte, a radicalização, em alguns casos, ganha. Então, alimentos que são cheios de restrição, eles tendem a se tornar o padrão, porque é mais barato para as empresas atender aquelas especificações, que podem ser cheias de loucuras, né? Tipo, não pode testar em animais, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Ok,
É mais fácil fazer isso do que enfrentar o desgaste de simplesmente discutir, né? Pode ser que a comida que enfrente isso encontre um nicho de mercado, um nicho, sei lá, carnívoro, bolsonarista, alguma coisa do tipo. Mas o mais seguro é, vamos atender as especificações, que aí os caras feios, bobos e malvados continuam comprando, o cara comum que não está nem querendo saber continua comprando, e os radicais compram e não reclamam, embora sempre tenha o problema de que muitas vezes essas exigências são exercícios de poder, e a bronca, apesar do woke ser antimarxista, inclusive, no fim ainda está misturado com a ideia anticapitalista genérica. Quando falam em luta contra o patriarcado, não raro aqui no Brasil, pelo menos, eu vejo, não, mas na verdade é contra o capitalismo industrial e assim por diante. Sim, correto. Isso isso é um problema sério para as democracias liberais, né? Nessa entrevista que eu fiz com o Gray agora, ele dizia uma coisa, eu não sei se concordo com isso, mas enfim, né? Mas acho que é um ponto de vista muito bem pensado e válido, e ele disse uma coisa talvez radical, que diz que os Estados Unidos não são mais uma sociedade liberal. Os Estados Unidos são uma democracia, né? Tanto que você tem alternância de poder. Agora, Trump perdeu a eleição, entrou o Biden, né? Próxima eleição, pode Trump voltar, o outro, né? O outro republicano, o outro democrata, tanto faz, ou o Biden ser reeleito. Mas, enfim, são uma democracia, né? Isso. As instituições estão funcionando, né? Mas não é mais possível você ter uma sociedade liberal quando todas as instituições, né? Inclusive as instituições que não são de natureza política, estão politizadas e estão em guerra, né, chamada guerra cultural, né, estão em guerra interna, né, como a gente viu aqui no episódio do New York Times, que a gente discutiu antes, né, e em guerra umas com as outras. Né. Não há mais capacidade de você produzir uma sociedade tolerante, né, e pluralista, né, com essas condições. Né. E aí tem um negócio interessante, você falou assim, dos dois extremos, enfim, é muito difícil estabelecer, e você falou que talvez 10% da direita seja efetivamente tão extrema, né? Eu não sei quanto seria da esquerda, enfim, que os extremistas são tão barulhentos que às vezes a gente realmente tende a achar que eles são mais numerosos, dos dois lados, que são mais numerosos do que a gente pensa, dos dois lados. Mas há um fenômeno curioso que lá pelas tantas, a pessoa se declarar de direita ou de esquerda também se tornou uma questão identitária. Assim, né? Inclusive com todo o mecanismo de expulsões, de rejeições, expulsões de grupo. Né? Veja, você é a favor do aborto, então você não é da direita. Né? Você é a favor do casamento gay, você não é da direita. Ou você é contra o aborto, então você não pode ser de esquerda. Esse tipo de coisa. Direita não é apenas ou esquerda, são apenas balizas muito genéricas, na verdade, né? Que orientam a nossa política. Né? Lá pelas tantas são assim, absolutizadas, né? Como se fossem, né? Sei lá, categorias ideais platônicas que existem num mundo à parte e a qual você tem que se conformar dessa maneira, com todos os itens, né, certinhos, cada um no seu nicho, né, marcar certinho cada um deles, e se você não fizer isso, você não pertence mais a esse grupo. Né. Você é expulso, como aconteceu lá, que o Coreia estava contando aí desse episódio da lésbica que foi expulsa do grupo, porque disse que não aceitaria fazer, né, de transar com uma pessoa trans, né? E, enfim, essas coisas, e isso é meio assustador, assim, né? Porque assim, acho que o princípio fundamental do liberalismo, assim, e aliás é o princípio que embasa, de certa maneira, né, a liberdade de expressão, assim, né, tal como foi pensada por Mill e outros clássicos, assim, é de que, assim, você deixando o discurso correr livremente, né, você chegaria a alguns consensos, né, você eliminaria, né, algumas coisas, algumas ideias ou muito extremas, ou muito idiotas, ou muito impraticáveis, e, né, você
negociaria, né, termos de compromisso, né, assim, bom, eu sou democrata, estou aqui, né, gostaria de ver tais políticas implementadas, né, mas veja, o orçamento, essas discussões aqui, que seriam de praxe aqui, entre, né, uma esquerda civilizada, razoável, uma direita civilizada razoável, né, começa a se eludir, né? Porque, ainda mais quando você está sempre considerando um ou outro inimigos absolutos, né? E lá pelas tantas, assim, o próprio fato de você dialogar com alguém do outro lado já é visto como um pecado capital, né? De novo, o pensamento religioso, assim, a matriz do pensamento religioso, no que tem de pior, de mais intolerante, né? Nem toda pessoa religiosa, inclusive, né, age dessa maneira, né? Mas as pessoas estão agindo assim. E, enfim, eu vejo um certo desolação, né? Um certo desalento, quer dizer. Não sei onde isso vai parar, assim, acho que tem várias coisas que a gente preza, né? Prezaria numa sociedade democrática, liberal, né? Pluralista, né? E por isso, liberdade de expressão, particularmente, foi um tema pelo qual, né, eu sempre falei a respeito, né, na minha carreira de jornalista, né? Mas é um problema, porque nenhum dos dois lados, né, nenhum dos dois extremos reconhece. Assim, as pessoas, nenhum deles diz que é contra a liberdade de expressão, né? Mas todos entendem a liberdade de expressão apenas como liberdade de expressão dos seus, né, daqueles que pensam como você, né? E onde isso vai parar, não sei. Eu imaginava que em algum momento tem que haver um refluxo, né? Assim, né? Enfim, que em algum momento tem que voltar para algumas balizas razoáveis, né? Talvez não aconteça, não sei. Uma característica desse problema é que ele escapou da censura estatal. O Estado liberal está funcionando. Então, se tu é acusado de um crime, de modo geral, tu vai ter os direitos fundamentais de primeira geração, os direitos políticos, para que o Estado não te esmague muito, né? Mas em relação a essa massa um pouco amorfa e que conquista, digamos assim, pontos estratégicos, como, por exemplo, a questão do RH da empresa, ou o departamento de marketing da empresa, que acaba mandando relatórios do tipo, olha, melhor não arriscar, né? Melhor demitir, né? Não precisa demitir com grande prejuízo financeiro, mas essa pessoa não pode mais estar ligada à nossa empresa por um tempo grande, né? Isso pega, né? E a ideia, na verdade, é de arruinar, né? Essa ideia de cancelamento é que a pessoa nunca mais pode conseguir emprego. A gente já tinha isso antes, né? Aquela história de, então tu me botou na justiça, então vou te perseguir, tu nunca mais vai conseguir um emprego. Existe essa mística e que ela teve alguns casos concretos, tá? Mas isso renasceu agora que, digamos assim, houve um triunfo do Estado liberal, burguês, vamos dizer assim, essa sanha de censura e de perseguição, ela escapou para grandes empresas, que são maiores do que muitos países, né? Estranhamente, as grandes multinacionais, como elas não querem ter prejuízo mesmo, até aquela brincadeira que eu te disse, não sei se tu chegou a ver, né, de que a gente viu uma polarização ali que era a Kathleen Kennedy e a Gina Carano, né? Nenhuma das duas, talvez, é lá muito apaixonada, mas as duas meio que foram tomadas como uma é a rainha woke e a outra é, sei lá, alguma coisa assim. Eu não sei se as duas são tão radicais assim. O fato de ser trumpista não quer dizer que seja, sei lá, que acredita no QAnon, alguma coisa assim. Sim. O fato de ser woke também não quer dizer que vai querer, como é que é, a supressão da puberdade até os 18 anos. Mesmo dentro dessas posições aparentemente radicalizadas, há graus de loucura, vamos dizer assim, mas cria-se essa dificuldade enorme de discutir, porque ou tu toma lado de um lado que está errado, ou tu toma lado do outro lado que está errado, ou até pode estar certo um dos lados. Eu até levantei uma hipótese,
De repente, a questão da Disney lá, não é a questão de ser woke, não. A questão é que eles acham que tem um público velho ali na faixa dos 52 anos, ou seja, nós três, né? Tem que inovar os fãs. Então, Sim. Não adianta agradar os tiozão que gostam desses personagens com essa estrutura patriarcal, sei lá. A gente tem que agradar essa juventude woke, né? Então, de repente, a Kathleen Kennedy não é uma pessoa que acredita muito, mas ela, como boa executiva, ela quer maximizar os lucros da empresa e, nesse contexto meio maluco, a onda é essa, vamos surfar dessa maneira. Eu não sei, isso é uma hipótese, um amigo meu disse que não se justifica, mas enfim, ela pode simplesmente ter errado os cálculos também. Essa discussão de como essas maluquices ganharam tanto espaço, esse é o grande mistério, que ao mesmo tempo existe já uma hipótese explicativa. Olha, todo mundo ficou aburguesado, todo mundo quer cuidar do seu cantinho, ninguém quer se complicar. Então, eu sou professor, né? Numa sala de aula, pode ter um cara que também não é um true believer daquela coisa woke, né? Mas se ele começar a fazer esse policiamento, ninguém sabe quem está junto. E lá pelas tantas, simplesmente ficar quieto parece que é um apoio. No final das contas, ninguém conversa, ninguém fala, ninguém vê a festa. Ou até marca um grupinho separado pelo WhatsApp e não conta para a turma toda. Porque a turma toda virou uma coisa tóxica. Tem que ter um grupinho fechado, onde a radicalização aumenta a probabilidade de ocorrer. Então é uma armadilha difícil de se resolver, e eu sempre brinco, olha, machismo. Se os homens se sentirem muito oprimidos e resolverem bater nas mulheres, nos gays, até matar metade, é o que parece que o pressuposto é que eles são capazes de fazer isso. Uma porque eles são mais fortes e outra porque eles são mais malvados. Felizmente isso não acontece. Eu tenho medo das soluções que podem advir dessa opressão. Eu me lembrei da história do grande massacre de gatos, e a questão seria o grande massacre de chatos, dos quais eu seria uma vítima, porque eu sou um chato notório, né? Em qualquer uma das perspectivas, o pessoal de direita e o pessoal de esquerda, eles têm um consenso. O Regis é muito chato, fica discutindo é cheio de mas, né? Pessoas em posição de certo tipo de destaque e que gostam de falar são alvos fáceis, né? E o cancelamento tem essa função. Esses que são pegos, eles são exceção. Na verdade, a função desses cancelamentos é inibir que outros se arrisquem. E é nessa situação que a gente está, sem uma perspectiva de solução. Pelo menos eu não vejo uma perspectiva boa de solução. Isso da censura que você falou, até foi uma coisa que do episódio do Santander Cultural, o Rodrigo de Lemos, que é um professor aí de Porto Alegre, né? Escreveu, na época eu trabalhava na Veja, e editei um artigo de opinião dele sobre isso, né? E que você faz exatamente isso, né? Que assim, tradicionalmente você pensava a censura como uma ação executada pelo Estado, pela mão forte do Estado, né? Foi assim na nossa ditadura, né? Você tinha lá a nossa famosa Dona Solange, né? Tinha o departamento de censura, né? Foi assim com a Stasi na Alemanha Oriental, né? Que tem um caso estudado num dos livros do Robert Darnton, que também é o autor aí do livro sobre o massacre de gatos, né? Enfim, historicamente essa é a linha central da censura, né? Mas agora não é mais assim. Você tem a censura por grupos de pressão, né? Que se organizam e que encontram um canal para a internet, né? Ainda que no caso do Santander lá, né, a coisa também tinha manifestações na boca ali do Santander Cultural, mas certamente as pessoas se organizaram, né, pro WhatsApp, pro Facebook, o que seja, né? E isso complica muitas coisas, porque às vezes, enfim, que momento alguém está apenas sendo criticado, né, que é legítimo, né, por algo que disse, e que momento ele está sendo cancelado, né? Eu acho que o teste básico para mim, assim, né, mas claro que isso que foi dizer agora é muito simplório, mas grosso modo, né, se aplica, né? É uma coisa você dizer que você disse está errado, por isso, para aquilo, né? O que você disse, né? Ou até o que você disse é preconceituoso, racista, homofóbico, por essas razões, né?
Outra coisa é você partir para um apriorismo absoluto e dizer, você não pode dizer isso que você disse. Né? E me perturba um pouco, né, que eventualmente, algumas matérias da imprensa, inclusive, né, quando alguma manifestação cultural, alguma frase de alguma celebridade, algum mal entendido, não sei o que, ganha, né, se torna esse centro desses autos de fé de internet, né? Às vezes as matérias jornalísticas que tratam da coisa sequer se dão o trabalho de explicar por que, né, aquilo que foi dito seria ofensivo, racista, preconceituoso, homofóbico, transfóbico, né, que seja, né? Recentemente até escrevi uma das colunas na época sobre aquele, esqueci o nome da dupla sertaneja, todas elas sendo muito tão genéricos. Agora, essa semana, amanhã, na época, nessa sexta-feira, na época, está saindo um artigo meu que parte aí da questão do jingle e da comercialização da música, uma dupla que acho que é Zé Neto e Cristiano, que fez uma música aí sobre, que é basicamente um jingle da Ambev e está bombando no país todo. Mas teve outra dupla, agora eu vou esquecer o nome, que fez uma música sobre uma pessoa que estava apaixonada por um travesti, que ia para um motel descobria que ela era um travesti, ficava desiludida com isso e tal, barará, né? E é questão assim, enfim, teve protestos, eles né, tentaram até entrar com uma ação contra eles, né, ação contra uma letra de música, né? E eles acabaram mudando a letra, né? Talvez pelo como diria o Aurélio, teriam sido covardes, né? Mas assim, o que é engraçado assim, que nenhuma das matérias que eu li a respeito, assim, se deram o trabalho de decupar a letra, dizendo, olha, o problema está aqui, né? Aí eu fui ouvir a música, não é meu gênero de predileção, musical de predileção, né? Eu fui ouvir a música, li a letra, vi o vídeo, né? E até escrevi defendendo, essencialmente, porque é a minha causa, né, liberdade de expressão, essencialmente que não caberia, pelo amor de Deus, não sabe, processo criminal contra uma dupla por uma música, né? Mas identificando, olha, esse passo aqui, né, é potencialmente transfóbico, sim, por essa e por essa razão, né? Até levantava uma comparação, né, com uma música muito bonita do Caetano Veloso, que foi gravada pelo Zezé Mota, né, o Três Travestis, né? Mas você não vê isso com frequência, né? Esse caso do McNeil lá na New York Times é muito emblemático disso, porque em momento algum você tem assim, a transcrição do que ele disse, você tem uma discussão qual foi exatamente o grande pecado do sujeito que tornou imperativo que não estivesse aqui o repórter mais destacado da cobertura da pandemia da Covid-19 não possa mais estar, né, no corpo de jornalistas do jornal, um dos jornais mais importantes do mundo. Por quê? Né? Enfim, me lembra muito, né, essas coisas lá pelas tantas me lembram o Cálice Sagrado do Monty Python. Não sei se vocês já viram, tem a cena da bruxa, né? E o cara começa a criar todo um sofisma ali, dizendo, veja, né, nós vamos jogar essa bruxa na água. Se ela boiar, ela é porque ela é bruxa. Por quê? Porque a madeira põe e boia. E quem mais boia? Os patos. Não sei o que. As coisas que eles criavam um argumento absolutamente absurdo, assim, para concluir, né, que se ela boiasse seria uma bruxa, né? E se ela boiasse, claro, ela morreria afogada, mas enfim. Eu acho que nós estamos com esse espírito assim, é algo, né, farsesco, inquisitorial, assim, né, uma farsa de inquisição. Assim. Infelizmente não temos fogueiras, por enquanto, né, reais, né, mas tem esse aspecto que você falou, né? As pessoas estão perdendo emprego por isso, né? Tem um caso, né, recente do ano passado nos Estados Unidos, teve um rapaz, coitado do sujeito, era técnico de uma empresa de eletricidade, eu acho, e Arizona, sei lá, enfim, um estado, né, não
algum estado que não é das duas costas ali, né? Liberais, né? E o cara tava com a mão para fora do carro, algum sinal, assim, que é uma coisa que realmente só a gente muito iniciada entenderia, que parece que ele estava com os dedos fechados de uma maneira que parece que seria um gesto que alguns grupos, isso parece a história dos Spooks lá do livro do romance do Philip Roth, um gesto que alguns grupos supremacistas brancos usam, né? O cara é latino, né? O cara era eu não sei se ele mesmo era mexicano, imigrado, ou se ele é filho de imigrantes mexicanos, mas o cara é latino, o cara não poderia ser de maneira nenhuma um supremacista branco, né? As pessoas tiraram foto, né, de ter feito isso, começaram a criar e a empresa, né, porque por esse mecanismo aí que o Regis mencionou aí, né, de não quer ter incomodação, é mais barato você ceder, né, porque afinal de contas, o que custa, né, demitir um técnico, né, descendentes mexicanos, que estava há pouco tempo na empresa, provavelmente não teriam um severance package, não teriam direitos trabalhistas tão grandes assim para reivindicar da empresa, né? Não custa nada, demite, acabou o problema para eles, né? Mas isso é terrível, Agora, Jerônimo, o Philip Roth usa o termo santimônia, eu gosto muito desse termo, que nós vamos usar aqui, com a sua licença, nós vamos usar como título desse programa também, mencionado. O êxtase da santimônia. Mas tem que usar a expressão toda, o êxtase da santimônia. Tá, pode ser. Do êxtase da santimônia ao cancelamento. Acho que é uma coisa progressiva, né? Para a gente lembrar do ermo, turvo, sombrio e Rio Grande do Sul. Graus crescentes de obscuridade. Agora tem uma aplicação, né, diferente. Pro leitor que não sabe, que só meia dúzia de pessoas leram o livro, sim. Isso tá num conto meu, no livro chamado Antes do Circo, né? Tem essa menção assim, da pessoa que está em Santa Catarina voltando para o Rio Grande do Sul, que são gradientes de obscuridade, né? São as 3 últimas cidades de catarinenses que antes de chegar ao Rio Grande do Sul: Ermo, Turvo, Sombrio, Rio Grande do Sul. Para quem vai pela BR-101. Os gaúchos não vão gostar, os gaúchos vão me cancelar por causa disso. Não, mas ter lembrado isso. Mas nós dois temos lugar de fala. Não, eu tô falando de São Paulo, acho que já perdi o lugar de fala faz tempo. O lugar de fala gaúcha eu perdi faz tempo. Pois é, eu também um pouco. Mas veja bem, santimônia. E aí me remete a uma questão. Santimônia vem de Santos. E o próprio John Gray, no artigo, ele falou do puritanismo, né? Fez essa menção do puritanismo. Só que existe nos Estados Unidos e no Brasil, ainda existe muito cristão. Não sei se é minoritário os cristãos praticantes. Eu mesmo sou católico praticante. E participo, inclusive, de grupos católicos, de debates católicos, né? E nesse meio, claro, a gente esse povo não é de comprar briga assim com o vizinho, tá? Nunca vi assim desse tipo. Não é, o cara tem que ser meio doido cristão para comprar briga com o vizinho por causa de qualquer coisa, porque é trans, porque é isso, porque é aquilo. Não é uma coisa que o cara vá jogar pedra. Uhum. Mas é um grupo que reage, e é um grupo que o pensamento woke não sabe dialogar. Ou você acha que tem uma possibilidade de diálogo entre o cristianismo, ou seja, tanto o neopentecostalismo, protestantes tradicionais, católicos e a turma woke? Não vejo muito, né? Até, enfim, assim, o que eu conheço mais, eu tenho que dizer assim, meu contato maior com a turma woke é mais pelo que eu vejo, assim, na internet, né? Do que em diálogo direto, assim. Eventualmente tem alguns amigos de esquerda que tendem um pouco para isso, mas não são propriamente isso, né? Com quem eu converso. Mas me parece que não só a esquerda woke, mas inclusive a esquerda mais tradicional brasileira tem problemas para compreender, né, de fato, o cristianismo, especificamente, né, esse grande conglomerado, né, que se chama genericamente de evangélicos, né? Enfim, mas é um tema que eu não domino, né? Não sei dizer, assim, me parece que existe muito preconceito, de um lado, né? Mas também existem receios que parecem razoáveis, assim, né? Da maneira como, né?
Não tanto a Igreja Católica, né, que já foi muito dominada pela esquerda, né, das comunidades eclesiais de base, etc. Né? Não tanto a Igreja Católica, mas sobretudo algumas denominações evangélicas têm projetos políticos claros, assim, né? E às vezes de maneira meio oportunista, às vezes, embarcando primeiro num, depois no outro, né? Chegaram, já apoiaram Lula, já apoiaram Dilma, né? Edir Macedo... Eduardo Cunha levou Dilma para cultos. Né? Edir Macedo ganhou todas as eleições que ele declarou voto desde Collor. Ele não perdeu nenhuma. Ok. Eu tenho que vou apostar cerveja na próxima vez. Aqui o Edir Macedo disser que vai ganhar em 2022, eu vou apostar cerveja nisso. Aposto que daí ele vai errar. Só porque eu estou apostando. Mas não, assim, eu acho que, enfim, é muito isso que o Gray diz, né? Assim, eles têm a pretensão de serem, assim, de serem uma ideologia, de serem um conjunto de valores, assim, universais, de representarem valores universais, não são. Eles são um fenômeno tipicamente americano, né? Que o soft power, talvez, de novo, a expressão talvez que o John Gray usou, né? Não vou estar em entrevista, mas ele usou o soft power americano foi exportando, né? Mas que só... E tem a pretensão de serem seculares, né? Mas ele só conseguiu exportar para o Ocidente, né? Você vê que é um fenômeno da América Latina o Gray menciona, acho que isso não entrou na entrevista por questão de espaço, porque não está na África, não pegou em Taiwan. Isso não pegou. No Extremo Oriente. Moscou, né? Não, meu amigo Ashe Basílio, que estuda russo em Moscou, isso aqui não existe aqui. Nós estamos conversando. Eu tenho conversado muito com o Ashe Basílio. A gente tem até entrevista dele aqui no canal e tal. A gente conversa muito sobre isso. Não, o Oriente, a África também não. Em toda a África não existe esse debate na África. E no mundo islâmico nem se fala, né? Embora o islamismo tenha, principalmente no norte da África, ele tenha conhecido um recesso. As populações jovens estão rejeitando a prática islâmica. Não rejeitam formalmente para não brigar com os pais, mas a gente vê a menor frequência às mesquitas e tal, um processo de secularização no norte da África, uma parte específica do islamismo. Que é o que mais ou menos aconteceu com o cristianismo, né? As pessoas foram... Não é que ele tenha assumido. Não, e também pelo detalhe... Mas esse talvez... Esse seja a secularização. Essa seja, provavelmente, o processo de secularização, né? Exato. Para a Europa, assim, não é que... Enfim, eu lembro que uma vez... Mas essa já não tem mais a mesma importância, não é mais tão central para a progressão social das pessoas como era antigamente. Eu lembro que uma vez... Pro bem e pro mal. Eu lembro que uma vez você lembrou do Evangelho, que você disse que gostava no Evangelho da ideia de dar a César o que é de César, essa separação igreja e Estado. O grande problema, quando você vê o caso do Egito, por exemplo, que a gente fala em Primavera Árabe, é que no momento em que os islâmicos viraram partido político, eles assumiram o ônus de ser poder. E assumiram o poder, e aí eles desagradaram. A maior parte da população do Egito acabou desagradada, e hoje o Egito reage com um ditador do velho esquema militar, que é o Sisi, né? Que está bem consolidado, está bem... Que chutou a Irmandade Muçulmana, que era exatamente, né? E aí qual é a ideia? Aí o Sisi vai dizer, bom, agora eu não quero mais islamismo aqui. Sim. Eu quero acelerar esse processo de secularização, porque esses caras que faziam... Aconteceu na Argélia também, né? Que a Frente Islâmica de Salvação tinha ganho uma eleição, os militares deram um golpe e estão lá até hoje. E tá tudo bem, tá pacificado. Só que isso é uma coisa que o Fyodor Dalrymple, eu acho que você admira bastante, né? Eu tenho várias restrições aí, eu entrevistei ele uma vez, a pessoa agradabilíssima. Eu lembro daquela entrevista. Mas uma coisa que ele observa, tem um livro dele sobre a Europa, que eu esqueci o título agora, mas alguma coisa sobre o fim da Europa. Assim, eu acho ele muito catastrofista às vezes, né? Mas uma coisa que ele observa, assim, que ao contrário de grande parte das pessoas mais alinhadas à direita na Europa, né? Ele não achava que ele não parecia achar que o islamismo teria o potencial de erodir, né, os fundamentos da civilização europeia, que representava um perigo, embora ele goste muito do livro do Riebeck, né,
submissão, né? Mas a visão dele era um pouco mais matizada. Ele achava que, né, os atentados terroristas, né, que por um bom período aí foram muito frequentes, muito violentos, né, em capitais europeias, né, Londres, Paris, né, Madrid, né, eles não eram demonstração de força, era uma demonstração de fraqueza, né. Era a franja radical, né, do islamismo, percebendo que os seus próprios jovens começavam a se secularizar, né. Então que os fundamentos ali da coisa, que lá pelas tantas, como você está dizendo, a mesquita ia ter essa posição assim meio acessória que tem para a maior parte dos cristãos ocidentais, especialmente os europeus. Assim, é um lugar que você vai às vezes quando tem que casar, ou quando você vai, né, você tem um momento de você prestar homenagens fúnebres a uma pessoa querida que morreu, e é isso, você não tem mais esse compromisso assim, eu chamo de permanente com a igreja, né? O nome é nominalismo, isso é um fenômeno antigo, inclusive no Brasil foi muito observado. É um nominalismo, você é nominalmente católico, nominalmente evangélico. Sim. Mas isso não faz isso do dia a dia. Mas eu concordo com o Darlin, porque eu acho que isso é mais uma questão de desespero. E aí eu vou te fazer uma provocação. O cancelamento, que é a atitude mais agressiva que essa cultura woke adotou, também não te parece um pouco desespero? O João Pereira Coutinho tocou esses dias nisso, achando que também é um sinal de fraqueza. É possível, assim, porque existe uma contradição curiosa, assim, que embora, né, como o Regis mencionou, assim, eles ocupam vários espaços institucionais, vários espaços da sociedade civil, né? Eles não chegam a ter propriamente o poder, né? Sim, você vê os governos do PT, assim, eles, assim, alguns ministérios ali, direitos humanos, não sei o quê, eventualmente alguma cartilha ali do Ministério da Educação sobre sexualidade que era explorada histericamente pelos bolsonaristas, né? Poderia ter alguma coisa woke, alguma coisa desse sentido e tal, mas eles não, sim, o Lula não é woke, pelo amor de Deus, né? O Lula nunca faz gesto, pô. Rui Costa aqui também não. Então talvez seja realmente um desespero. E é outra contradição que me parece assim, esse pensamento, né, essa maneira, todos esses tabus que eles levantam, com toda essa força sensória que eles têm, com toda a intolerância, assim, né, que assim, toda essa repressão férrea que eles impõem, inclusive, a seus próprios partidários, né? Eu acho que não seria exagerado, não seria desproporcional dizer que isso é um pensamento totalitário. Mas é um pensamento totalitário que não existe, não tem estratégia, e não tem tática, não tem, né, planejamento, não tem ambição, se talvez nem sequer ambição de conquistar o Estado. Não tem um projeto de poder. Me evidencia, né, a falta de um projeto de poder. Acho que essa condição que eles vivem, assim, ela naturalmente conduz ao desespero, né? E aí entra de novo, assim, aí o Jonathan Haidt, com um vocabulário mais próprio da psicologia cognitiva, que é a área dele, vai falar muito disso, né? De como essa geração é ansiosa, angustiada, né? E, enfim, assim, e tem um capítulo muito interessante sobre como isso surgiu, né? Em uma geração que foi muito sobreprotegida, né? Geração que os pais não deixavam sair de casa sem acompanhamento, que não deixavam pegar um metrô em Nova York sozinhos, né? E que lá pelas tantas, assim, chegou muito despreparada na universidade e portanto, propensa a absorver essa ideia de que o ambiente que você vive tem que ser um safe place, né? Um safe space, desculpa, um espaço seguro, né? No qual nenhuma contrariedade pode se levantar contra você, nenhuma opinião divergente, né, pode ser lançada na sua direção, porque isso pode ser perturbador, ofensivo, pode ser um trigger, né, do que quer que seja, né? E de novo, aqui tem um mecanismo de retroalimentação, né? Assim, acho que essa angústia, essa superproteção, né, vão se perpetuando,
né? Justamente pelos mecanismos que esse povo woke montou, né? Com a ressalva que o Jonathan Haidt e o Luke Kanoff fazem de que isso é um fenômeno próprio de uma certa classe média alta americana, né? O filho do cara não tem essa angústia, né? E aliás, assim, como o Regis comentou, assim, que eles têm uma retórica anticapitalista, né? Mas ninguém ali conhece show de fábrica, né? Ninguém mais se importa sequer um operário de verdade, né? O proletário já não é mais a classe que vai, né, emancipar a terra, né? O que sempre foi o equívoco: o proletário não vai emancipar a terra, ninguém vai emancipar a terra, né? Mas pelo menos, assim, como o Gray disse, pelo menos existia uma certa compreensão do mecanismo como o capitalismo funcionava, de quais seriam os seus problemas na teoria marxista. Esses caras não têm mais isso, né? Os caras não têm mais isso, eles são muito insulares, muito insulares. Eu sou professor, né? Então, quem é professor acha que toda a juventude é super de esquerda woke, o que não é verdade. Sim. Quem é professor, muitas vezes acha que os professores são todos esquerdistas marxistas. Não é verdade. Eu costumo dizer, olha, eu sou de direita e o pessoal me aponta como de direita. Mas eu acho que a maioria dos meus colegas também é de direita. Só que na reunião dos professores, eles ficam quietos. E greve, o cara ser de direita não quer dizer que ele também não quer fazer greve, aquela greve malandra, né? Que não vai ganhar nada, mas vai aumentar as férias e vai diminuir o trabalho real. Os professores dizem que não diminui o trabalho, se ele quiser, ele não faz nada, ele tem, digamos assim, a desculpa da greve. Vamos dar isso aqui por cima. E de tanto fazer greve lá pelas tantas, eles não sabem mais dar o ano inteiro letivo, porque eles também esqueceram, né? É um problema catastrófico na educação brasileira. Os alunos, eles são woke. O que acontece, na minha percepção, 2 ou 3 ou 4 ou 5 alunos de 30 conseguem impor essa ideia, com a ajuda dos professores da direção. Então, toda a questão contra o bullying criou novas formas de bullying, né? Esse vácuo do bullying, nós três provavelmente apanhamos muito na escola, não sei, eu apanhei bastante. Eu só não apanhei mais porque eu notei que mas bater... eu já era covarde naquele tempo, eu fugia, os caras diziam, eu vou te bater, eu sempre saía primeiro correndo. Sim, mas eu tinha amigos que não deixavam eu fugir, e aí tinha que brigar. E se eu batesse no cara, era pior, porque aí vinha um cara mais forte. Não, se ele bateu nele, vamos ver se ele bate em mim. Não tinha como escapar. É um ambiente muito diferente das escolas de hoje. Eu já perguntei, antes de voltar à escola como professor, né, eu fiz várias entrevistas, né, e aí perguntei, o pessoal briga muito aqui na aula, depois da escola? Não, eles não brigam mais. Então, uma observação sociológica da servente, da faxineira da escola, era de que os alunos não... Eu não fui perguntar para a coordenadora pedagógica, porque ela ia mentir, né? Eu perguntei para a faxineira, que era a pessoa que ia me dar, possivelmente, um relato menos viesado, né? E o que aconteceu? Aquela antiga opressão que era ruim, mas era também formativa, foi censurada, foi perseguida institucionalmente, e criou um vácuo de maldade. Esse vácuo de maldade foi preenchido por essas questões identitárias, woke, que eu até brinco, o cara nem é gay, nem é trans, mas ele descobriu que xingando o outro de transfóbico, ele tem poder, e se cria toda uma estrutura quase que de trote, ou seja, está se discutindo lá alguma questão identitária. E aí, alguém que está tentando se afinar com aquele discurso erra entre aspas, porque não tem certo, né? Então o cara diz índio, e eles inventaram que o certo é dizer indígena. Ele vai ser bastante xingado, né? Não vai ser uma coisa, não, a gente entende que tu está tentando acertar, né? Mas a gente prefere chamar de tal e tal coisa por tal e tal razão. Não, vamos dizer, não, viu? Isso aí demonstra o teu racismo, a tua intolerância, sei lá, vai ser uma coisa desagradável. 2 coisas acontecem geralmente aí, ou 3. Uma, o cara passa por esse trote e na próxima reunião ele vai ser o espertinho
que vai pegar no pé de quem errar. Outra hipótese, ele vai ficar quieto, né? Já sei que é um campo minado, esse tipo de assunto é trigger, né? Eu não vou falar essas palavras sagradas. Terceira hipótese, o cara chuta o balde e ele assume a identidade de o cara machista, transfóbico e tudo mais. Ele também não é, mas ele achou também divertido, ele encontrou uma outra identidade. Porque ele vai encontrar uma turma aí ele vai encontrar a tribo dele. Vai encontrar uma turma, né? Então, esse fenômeno nas escolas, o pessoal vai ter uns 3 ou 4 que vão ser radicais de esquerda, vai ter uns 2, 3 ou 4 que vão ser radicais de direita e serão perseguidos pela direção, né? É muito engraçado isso. Os de esquerda, não. Não que a direção seja de esquerda nesse sentido. A direção, muitas vezes, é um pessoal da nossa faixa de idade que tem os nossos preconceitos estruturais, aquela formação. Mas a gente sabe que o nosso emprego, eu sou servidor público, não está ameaçado de perder o emprego, mas está ameaçado de ter que procurar uma outra escola, o que é desagradável, né? E para os que são contratados, realmente pode até não conseguir o mesmo número de horas e passar a ganhar menos. Ou para o que é concursado, mas tem a chamada convocação, que a gente ganha um pouquinho mais, né? Pode perder a convocação. Se for FG, então, obviamente, pode perder a função gratificada. Então, essa dinâmica do microcosmo de uma sala de aula, que tem aqui relação com a direção da escola e com as secretarias de educação, ela é dominada dessa maneira. Aqui eu estou tentando comentar que essa maluquice woke tem muita pouca gente que realmente acredita nisso, mas é muito custoso fazer frente. Só se tu realmente encontrar uma turma com a qual tu vai ter um ganho secundário em ser perseguido pelo pessoal que abusou dessa asepsia, né? Que criou então espaço para uma superinfecção, e vai ser perseguido pelos professores, que até podem ser marxistas, que são também tiozões, e pela direção, que também é tiozão, ou pelo cara que é o secretário da cultura, que também é tiozão. O Brett Weinstein, ele chama atenção, o Brett e o irmão dele, o Eric, né, ele chama atenção. Os baby boomers tomaram o poder, eles estão na faixa dos 70 anos, eles dominam as principais instituições e é sob o controle deles que toda essa confusão está acontecendo. Tem uma coisa curiosa aqui, eles também não sabem explicar muito bem, né? Mas eles chamam atenção para esse problema. Como é que no mundo machista, num mundo, como é que se diz, homofóbico, num mundo transfóbico, dominado por esses caras que têm todos esses preconceitos, pelo menos de criação, a época em que eles foram educados era desse jeito que as coisas eram, e eles não se curaram disso, certamente, não totalmente. Foi sob o poder desses grupos que surgiu toda essa confusão, e eles continuam nessas posições de poder, né? Os reitores são caras na faixa dos 60 anos, né? Os caras de grandes editoras são caras na faixa de 60 anos. Os executivos de empresa aí varia mais, aí vai ter gente de 40 anos mais novo, mas aí depende de qual executivo. Os CEOs são os caras na faixa dos 50, 60, às vezes até 70 anos. Então tem uma coisa estranha aqui, né? Que é muito por essa questão da conveniência e do custo de se contrapor. É mais barato e pode ser que tenha alguns ganhos, algumas formas de que isso seja vantajoso para essas estruturas de poder. Mas aqui eu coloquei problemas insolúveis, né? Não sei se tem alguma coisa que algum de nós três possa ter refletido a respeito. Todos os problemas que levantamos hoje são insolúveis. Jerônimo, eu vou te deixar a palavra agora para... Vamos dar o título, nós definimos do êxtase da Santimônia ao cancelamento, certo? Com o Jerônimo Teixeira. Então, faz um apanhado geral aí, a conclusão, fique à vontade, a palavra é sua. Se quiser falar do seu livro também, né? Do livro que você interpretou em 2013, né? Que é muito interessante. Enfim. Você pode fazer propaganda, né? Pode, claro, deve.
Eu acho que esse livro tem algo a ver com isso, né? Porque oba, obrigado. Tô de cabeça para baixo. Isso. Os dias da crise, né? É um livro, né, que sobre a história basicamente se centra num personagem, o Alexandre, que é uma figura corporativa, né? Trabalha numa empresa que só, né, eu acho que nunca é informado o que ele faz exatamente, o que a empresa produz, etc. Né? Mas a empresa está em crise, né? Acho que talvez esteja muito marcado pelo fato de eu ter vivido ter escrito esse livro quando eu era funcionário de uma empresa em crise, né? E, enfim, por uma série de circunstâncias, ele começa a namorar, né, uma professora de letras, né, que tem o pé no woke ali, né, e carregado por ela, e vai parar no meio de uma manifestação de 2013, né. Para mim é uma grande esfinge, assim, que acho que, né, não decifrada, né, da nossa história política recente, né. Mas nesse projeto todo, assim, tem muito. Eu acho que eu tentei registrar, assim, uma série de discursos sociais que eu via correndo à minha volta, né, a esquerda e a direita, né. E eu acho que, assim, é um livro que tenta um pouco seguir, assim, e registrar a dinâmica do que a gente chama de guerra cultural, né. Assim, tem vários discursos prontos que alguns personagens secundários volta e meia entram no caminho e falam, né. Assim, a filha dele, né, lá pelas tantas, né, põe a mão, né, o dedo no nariz do pai e diz assim: quantos negros tem na sua empresa? Né? E o pai diz defensivamente, quer dizer, nunca parei para contar, né? Ou de outro lado você tem uma figura ali do círculo de amizades dele, assim, que ele define como um católico não praticante, né? Desculpa, não um católico devoto, mas um católico militante, né? Que é muito próprio de um certo círculo da direita, né, brasileira, assim, muito influenciada por uma figura da Virgínia, né, que pelas todas, assim, é um catolicismo muito estranho, assim, um catolicismo sem caridade, um catolicismo, né, e muito politizado, né, um catolicismo que realmente essas pessoas que aderem a isso não são devotas, elas são militantes, né. E eu acho que, assim, eu tentei, enfim, eu acho que a situação de aporia em que a gente vive, assim, né, que parece que agora você está falando assim, a gente não sabe como é que a gente faz, soluções a gente pode dar para essas coisas que a gente está levantando, né, parece que nós estamos que nem aquele bicho do áparo, né, do poema do Drummond, né, a gente está num país cercado, né. Eu acho que esse livro tentou capturar um pouco isso, né, pela via da sátira, né, e eu acho que os discursos que eu ridicularizei, que eu satirizei, eles são predominantemente esquerda, né? Talvez o livro tenha chegado assim em um momento fora de compasso, porque em seguida nós tivemos a vitória de Bolsonaro nas eleições, né? Mas enfim, eu espero que alguns de seus ouvintes aí se interessem e leiam, né? Que eu acho que enfim, eu acho que há coisas interessantes ali a dizer sobre essa loucura contemporânea que a gente está vivendo, né? Embora eu não tenha tido a felicidade de capturá-la numa expressão tão forte como Philip Roth, né, com seu êxtase da Santimônia. Maravilha, obrigado, Jerônimo. Muito bom conversar com vocês. Beleza. A gente que se torne habitual, né? Agora uns dias você também está com seu canal no YouTube, de repente. Pois é, acho que eu tenho que partir para isso também, né? Eu fiz muito tempo o Clube do Livro, né? Vou levar ainda na Abril, né? Uhum. E eu curtia fazer isso, né? Assim, conversava com escritores, ou às vezes debatia livros, né? Era um negócio muito prazeroso de fazer, né? Mas eu não me acho muito bom de vídeo, não, né? Eu me acho às vezes meio desarticulado,
Não, nós temos... Não? Deu para entender o que eu falei aqui hoje? Não, deu, mas eu e você tem uma coisa em comum, o raciocínio vem, daqui a pouco você... a palavra demora para sair. Exatamente. Essa coisa. Não, eu quero dar o meu testemunho de que eu já devia ter lido alguma coisa do Jerônimo, mas depois que eu vi uma cara para aquelas ideias, que foi a entrevista... Cara, não muito bonita. Do Dalrymple, mas me deixa mais à vontade, né? Sim. Né, competição, né, na lá da beleza. Eu tenho a teoria de que o Fred Astaire fez sucesso porque ele era feio, né? Provavelmente, O Gene Kelly é bonito, pô. O Gene Kelly é bonito. Apesar de ter certas entradas da calvície, mas ele é um carro bonito. E era forte, né? Exatamente. Era mais, e hoje seria cancelado por ser masculinidade tóxica. Mas o que eu quero dizer é que, mesmo que seja uma cara assim, que se destaca pela inteligência, não pela beleza, né? Eu acho que tem um efeito, mesmo para a gente que é metido a intelectual, conhecer a cara da pessoa tem um efeito, dá um outro efeito, não sei porquê, né? Eu acho que sim. E talvez se isso pega para nós, imagina para as novas gerações. Eu não sei se a gente tem alguma penetração nelas, né? Com ou sem duplo sentido, mas a ideia principal é uma nova linguagem, e eu e o Aurélio, a gente tem um programa que a gente chama Em Busca do Cancelamento. Nós não conseguimos... Eu não sei se é porque nós somos já muito politicamente incorretos ou porque nós ainda não estamos na altura do radar para sermos cancelados, né? Sim. Mas eu recomendo a experiência. Eu acho que tem muito a ver com o fato dessa turma viver muito nesse mesmo círculo, né? Não só ela, na verdade, né? Acho que nós todos nos arriscamos. Acho que a ideia da rede social, né, seria que você ampliasse, né, o universo das pessoas que você conhece, que você interage, não, você acaba criando bolhas, né? E isso é ruim, assim. Eu tento evitar isso, mas ninguém evita totalmente, né? Mas eu tenho essa mesma sensação às vezes, né? Às vezes eu tenho alguns temas que eu escrevo ali na minha coluna na época que eu fico pensando, puxa, isso aqui vai, as pessoas vão querer me crucificar, ninguém nota. Né? E às vezes quando você vê, e é uma coisa muito triste quando você vê assim no Facebook da própria revista, né? As pessoas realmente comentam só parte do título, né? Às vezes as pessoas ficam... E esse título é feito de propósito, assim, um título que, né, desviava um pouco do que eu estava dizendo no artigo, né, que eu dizia assim, Maduro 2, Bolsonaro 0. Né? Eu dizia que na guerra da propaganda, né, o Maduro tinha feito alguns pontos contra o Bolsonaro naquela história do oxigênio lá de Manaus. Né? No final, eu nem sei se a Venezuela de fato mandou ou não oxigênio para Manaus, né, mas pela guerra da propaganda ele ganhou daquela ele ganhou do... E claro que as pessoas ficaram, né, excitadíssimas, acharam que eu estava defendendo o bolivarianismo, né? Mas assim, as pessoas não passam do título. A média das pessoas né, que operam assim na internet, né, especialmente as mais exaltadas, né, né, não passam do título. Mas é isso, eu sigo, de certa maneira, acreditando, e eu estou aqui no vídeo, mas o meu meio mesmo é a palavra escrita, né? E que é o que eu gosto muito de fazer. Mas, inclusive, essa semana, ainda estou devendo a segunda coluna da semana para a época, né? Então vou me dedicar a isso agora, me despedindo aqui de vocês. Caras, um grande prazer conversar com vocês. Valeu, muito obrigado, Jerônimo, por tudo aí. E até a próxima. Nos dar esse espaço. Até a próxima. Se me quiser de novo, claro. Com certeza. Grande abraço. Grande abraço.